A gente resolveu começar uma série em Gênesis, né? Não só em virtude de toda a polêmica que se cria, né? Quando se faz um periódico na TV aberta, falando de um livro da Bíblia, né? Uma novela, mas também porque entendemos aí, né, que, né, o livro de Gênesis é a base de toda a nossa fé, né? O senhor Hernandes Dias Lopes, ele fala que o livro de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, ele é fundacional. O que ele quer dizer com isso? Que é um livro que dá a fundação da nossa fé. De fato, se tirar os primeiros capítulos de Gênesis, toda a Bíblia perde o sentido, toda a Bíblia perde a razão de ser. Não vou nunca entender o que a Bíblia quer dizer se eu não conhecer Gênesis, se eu não entender Gênesis, se eu não entender uma série de coisas que está escritas em Gênesis. A própria palavra em grego significa o princípio de tudo, o começo de tudo. E a gente nunca sabe, né, ou nunca tem uma noção do fim se a gente não conhecer o princípio. A gente nunca sabe como usar algo, ou por que viver algo, se a gente não sabe, né, o princípio que criou aquilo, ou por que aquilo foi criado, ou por que aquilo, né, qual o sentido daquilo. Eu só posso usar um medicamento a partir do momento que eu sei para que serve. Se eu não servir para que serve, se eu não entender, ou não conhecer, ou não souber para que serve, eu não posso tomar medicamento. Então, assim, conhecer a fundação da nossa fé, ou as estruturas fundacionais de nossa fé, é vital para que eu exerça essa fé, para que eu pratique essa fé, para que eu tenha essa fé. Então, assim, daí a importância de estudar Gênesis. E também, né, eu estava vendo o Rodrigo Silva falar que muitas vezes a gente pode usar algo como uma novela para fazer um quebra-gelo, para aproximar do vizinho que de repente está assistindo e a partir daí falar das verdades que estão na Bíblia. Então, sim, eu posso de repente aproveitar esse momento para atrair atenção para um texto tão rico, tão importante como o livro de Gênesis. Então vamos lá. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, é claro, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos seus primeiros versículos 1 e 2. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu estava comentando agora há pouco que esse estudo, por mais que se prolongue, vai ser muito fácil de achar o livro, né? Está no começo. E diz o seguinte: a criação dos céus e da terra e de tudo mais que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vamos orar? Vou pedir para o pastor para que orasse. Pai, obrigado a Deus por essa manhã. Obrigado por estarmos na tua casa, Senhor. Esteja nos instruindo sempre na tua palavra. Esteja ungindo cada dia o teu servo, a Deus, falando sempre ao seu coração. Esteja nos ensinando, a Deus, através da tua palavra. Amém. Que possamos sempre pôr em prática, Deus, em nossas vidas, para sempre honrar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 O livro de Gênesis traz bastantes temas cruciais para a fé cristã. Os temas que são abordados em Gênesis são temas que hoje estão em nossas discussões diárias. De sexualidade, casamento, tudo está ali em Gênesis. E a razão de ser, né, de muitas coisas nas quais a gente acredita e defende nossa fé, está baseado nos primeiros capítulos ali de Gênesis. Então, assim, por que existimos? E as célebres perguntas, né, que fazem muitos de nós filosofar, né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos, quem você é, quem sou eu, para que eu existo, para onde eu vou, quem é o Deus que eu sirvo? São perguntas que, como, né, já falado, são fundacionais, são uma fundação. E são perguntas que muitas vezes a gente se pega questionando nós mesmos. Tá, para que eu vivo? Para que eu estou vivo? E muitas pessoas, questionando assim, não acham razão e entram em depressão. E a gente tem um histórico muito grande até de pessoas que se, né, fazem autoextermínio, porque não conseguem encontrar respostas para perguntas básicas como essas.
Então, por mais que sejam perguntas assim, que a gente, pouco tempo, né, da nossa rotina, a gente dedica respostas a ela, mas de vez em quando a gente se pega perguntando, tá, e aí, para que eu estou fazendo isso? Por que do meu trabalho? Por que eu venho à igreja? Se a gente não se fizer essas perguntas, não tiver respostas para elas, muitas vezes a gente está vivendo a vida a lá Zeca Pagodinho, eu devia me levar, a vida leva eu. E eu não sei a razão da minha existência. Por que eu preciso de Jesus? Uma vez eu estava falando de Cristo para um rapaz, lá em Diamantino, e falou assim, não, eu sou bom. Eu não preciso de Jesus, eu não roubo, não mato, para que eu preciso disso? E a maior parte das pessoas pensam nisso, para quê? Para que Cristo? Para que entender a fé? Né? Então assim, o livro de Gênesis traz respostas para essas perguntas. Né? A origem do casamento, onde é que ela está? Né? Por que existe o mal no mundo? Por que existe o mal no mundo? Se Deus é bom, por que tem tanta maldade? Quantas vezes a gente não vê esse tipo de questionamento depois de acidentes, depois de falecimentos de crianças, depois de tragédias? As pessoas perguntam, mas se Deus existe, por que aconteceu isso? A resposta está em Gênesis. Por que eu preciso ser salvo? Sem os primeiros capítulos de Gênesis, se os primeiros capítulos de Gênesis fossem retirados da Bíblia, toda a nossa fé estaria em xeque, estaria sem alicerce. Da importância do estudo de Gênesis, da importância de a gente entender, né, por que a gente foi criado, como a gente foi criado, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Né? E Gênesis faz parte ali de um conjunto chamado Pentateuco, que é a Torá, que são os livros da lei. Quando você ouve falar de Torá, fala-se a respeito dos 5 livros da Bíblia. Quem escreveu a Torá? Os irmãos falaram um pouco. Ou Pentateuco? Menos o pastor e o Cláudio e o William. O resto pode estar, fica à vontade. Quem que escreveu? Gênesis? Moisés, né? Foi o doutor Moisés ali. E é interessante a gente saber disso, porque a autoria dos livros, gente, principalmente desses primeiros livros, que são os livros fundacionais da nossa fé, eles precisam estar bem claros na nossa mente. Moisés, por quê? Porque Jesus fala, Moisés falou de mim. Vários autores bíblicos falam no livro de Moisés, na lei de Moisés, porque Moisés escreveu a respeito do divórcio, porque Moisés, peraí, se os livros que Moisés escreveu, né, eles são uma fábula, como alguns cristãos já estão começando a entender que o livro de Moisés, na verdade, especificamente o livro de Gênesis, é uma metáfora. O livro de Gênesis, na verdade, é uma alegoria que fala a respeito da humanidade, mas não é de fato aquilo. Se não é de fato aquilo que está escrito, né, que Deus criou Adão e Eva, criou o mundo em 6 dias, Jesus mentiu, ou Jesus se enganou. E se Jesus se enganou a respeito de Moisés, a respeito de mais de que Jesus se enganou? E aí a nossa fé perde a razão. Porque se Jesus fala que Moisés escreveu a respeito dele, e se vários autores bíblicos citam Moisés, né, e os textos fundacionais, os textos da história primeira, né, a história primordial, a primeira história, que é a história da fundação do mundo, se nesse livro há erros, é uma alegoria, então toda a Bíblia cai por terra. E a gente não tem como falar que Jesus não está falando a verdade, porque Ele é a verdade. Exatamente. A palavra é a verdade, Ele é a palavra, né? A Bíblia fala, o verbo estava com Deus lá no princípio. Quem é o verbo? Jesus. Então Ele não está mentindo. Exatamente. Então a gente tem que combater esse tipo de heresia. Não, porque o livro de Gênesis, na verdade, já diz de cristão, que vai na igreja todo dia, né, filho de pastor, está lá e fala assim, não, mas na verdade Gênesis é uma metáfora. Peraí, se eu não creio em Gênesis, eu não creio na Bíblia. Se eu não creio em Noé, eu não creio na Bíblia.
E é importante a gente ter isso bem radical mesmo. Pá! Já para começar a brincadeira de Gênesis. Se nós não cremos em Gênesis, nós não cremos em Cristo. Porque ele cita Gênesis. E algumas vezes. Eu não creio em Paulo, não creio em Pedro, que fala sobre Gênesis. Ele cita e estava. Presencialmente. Então é importante isso, é importante a gente entender isso. Daí a importância da gente conhecer também, porque tem muitos de nós, cristãos, que só lê de João para frente, de Mateus para frente, só pega ali o Apocalipse, o Salmo, e o resto não dá muita moral. É importante entender que a maior parte dos textos das cartas são comentários sobre esses 5 livros. Ou são históricos, ou são textos alusivos a esses livros, contando como que Jesus cumpriu esses livros. O Antigo Testamento é vital para a nossa fé. Outro ponto que a gente não pode esquecer. O Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, tem que estar na nossa leitura diária, tem que estar nos nossos estudos, tem que estar nas nossas pesquisas, porque eles são fundacionais. É como se eu fizesse uma parede em cima da areia. Se eu criar uma fé que não lê os livros antigos, fundacionais, eu crio uma fé sem fundamento. Mais um ponto importante para a gente entender. E aí, quando Gênesis foi escrito? E por quê? Alguém tem ideia de quando foi escrito? Aí todo mundo está liberado, aí, pastores, presbíteros, fiquem à vontade. Quando Gênesis foi escrito? Alguém? Uma? Não, período. Não precisa falar a data, porque ninguém sabe a data exata, né? Um período mais ou menos. Importante a gente entender isso também. Gênesis, na verdade, os 5 livros, mais especificamente até Deuteronômio, né, principalmente Deuteronômio, foi escrito entre o período que o povo saiu do Egito e o período antes de entrar na Terra Prometida, naquele período que estava no deserto. É importante a gente entender isso por causa do porquê. Diga. Porque é o seguinte, Gênesis na verdade foi escrito porque, como eles iam conviver com outros povos, e Deus escreveu para quê? Para eles saberem a verdade, porque tinha muitos relatos como que era o mundo. Exatamente. Né? Havia, na época, né, quando a gente pensa o seguinte, o povo veio, a família de Abraão veio para o Egito, ficou ali 430 anos, há uma divergência a respeito disso, mas então de 400 anos, dentro de uma cultura. E quando a gente lembra do Egito, a gente lembra mais isso aqui, né? Do povo sendo humilhado, sendo escravizado, né? Do povo sofrendo para construir, né, um império que foi o Egito. O maior império da época, né? A gente lembra muito disso, né? Os hebreus, né, sendo massacrados ali, com seus filhos mortos, para que não abundassem demais e fossem maior do que os exércitos egípcios, né? Por mais que exista uma história espiritual por trás disso, né, que é a grande serpente tentando matar a criança, há também uma estratégia militar por trás disso, que é um exército que domina sobre um povo, na força, que está vendo aquele povo crescer mais rápido que o exército deles, então tem que matar as crianças deles, porque senão o exército deles vai dominar o nosso. Então há um fundamento militar por trás disso. Mas a gente se esquece, quando a gente fala dos 400 anos do Egito, disso aqui. 400 anos bebendo da cultura egípcia. De Deus Ra, Deus Sete, Deus Anubis, Deus Horus, que a gente vê aí nos filmes, né? Deuses do Egito, a gente vê alguns filmes que referem-se a isso, né? A múmia, o retorno da múmia, né? Escorpião Rei, fala sobre Anubis, o Escorpião Rei, fala sobre Sete, a múmia, fala sobre Ra, alguns filmes desses que estão na nossa cultura. Só que a gente precisa entender que naquela época eram os deuses da época. Era o Deus daquela cultura. Era quem aquele povo 400 anos aprendeu a servir, porque foi se esquecendo dos outros deuses. E também tinha na frente dele um povo que eles teriam que dominar, iriam povoar aquelas terras que serviam a Baal, a Dagon, a Mitra, né? A Cron, os Cimérios. Aí quando os Cimérios é do livro Conan, do filme do Conan. Mas existiam vários outros deuses.
Eles precisavam de um relato, né? Era necessário um relato por escrito da origem da fé, das leis que aquele povo passaria a seguir. Então assim, aquele povo ficou 400 anos imerso numa cultura totalmente diferente da deles. E 400 anos é suficiente para a gente esquecer de onde que veio e começar a adotar costumes daquela cultura que a gente está inserido. A Jussara fala que eu pego rapidamente o sotaque da região que eu estou. De fato é assim. Se eu fico 5 dias no Nordeste, já começo a falar meio nordestinense. E se eu ficar com, né, eu tinha um colega que é gaúcho, não diretor comercial, eu era da RH, e nós vivíamos muito próximos. Eu comecei a falar tchê, comecei a falar bar. Agora pensa 400 anos. Vem nas estátuas de Anubis, de Horus, de Ra, né, de Sete, participando dos cultos de Sete, seja assistindo através das preces do templo, vendo as grandes procissões, né, para Anubis, aquele povo, matando filhos. Aquele povo começou a ser inserido naquela cultura, talvez muito provavelmente a ponto de esquecer. Quando Moisés chegou, Deus nossos pais, ele fala: que Deus que é esse, velho? Que pai que é esse? Quem foi Abraão? Não sei mais não. Ou, já ouvi falar, mas eu conheço, já ouvi muito mais falar de Anubis do que de Yahvé. Então, precisava de algo escrito, algo que fundasse aquele novo período de uma maneira mais consolidada, porque senão, muito provavelmente, como aconteceu, eles voltariam ou se prostituiriam com outros deuses. Se eles não adoraram os deuses dos egípcios, eles se contaminaram com os deuses das terras dos cananeus, das terras que eles estariam ali próximos a. Então assim, antes de entrar na terra prometida, Deus deu para eles a lei, né, para que eles seguissem aquela lei. Mas precisavam entender o porquê. E aí Gênesis nos ajuda nisso. Então Gênesis e os livros da lei vão ensinar quem é Deus. Porque o único Deus tinha uma aliança com aquele povo. Abraão, Deus amou Abraão, falou que Abraão seria pai de uma geração, de muitas gerações, e abençoaria outras nações através daquele povo, transformaria aquela família num povo, e daquele povo sairia aquele que salvaria todas as outras nações e abençoaria todas as outras nações. Por que guardar o sábado? Muito provavelmente no Egito não tinha essa história, ainda mais porque eles eram escravos. Por que parar um dia da semana? Né? Por que ser fiel no casamento? Lá em Gênesis vai falar que Deus criou um homem e uma mulher, não 2 homens e 2 mulheres, ou um homem e 2 mulheres, igual existe hoje, casamento de um homem só com 3 mulheres, de uma mulher só com 3 homens, inclusive sendo registrado em cartório. Mas por que um casamento heterogêneo de 2 pessoas apenas? Porque, inclusive naquela época devia ter já existido bastante haréns, um rei com várias mulheres, e aquele povo falava: tá, mas por que, Moisés? Aí Moisés tinha que explicar em Gênesis. Por que tem pena de morte? Deus criou a vida, Deus é pró-vida, Deus mantém a vida e respeita a vida, e quer que todos respeitem. Por isso que Ele criou a pena de morte no Levítico. Por que é proibido adorar a Deus através de imagens? Porque Deus é Espírito. Por que eu não devo fazer a estátua de Ra, que é o Deus Sol? Porque Deus criou o Sol. Por que eu não devo adorar Nilo, o rio? Porque Deus criou o Nilo. Então assim, isso tudo está explicado nos primeiros capítulos de Gênesis. Por que nós podemos conquistar Canaã? Uai, não vamos invadir essa terra e matar todo mundo? Por quê? E tomar essa terra dessas diversas nações que estão lá? Por quê? Porque Deus é dono da terra, Deus é criador da terra. A terra e os cosmos está escriturado no nome de Deus, e Ele dá a quem Ele quer. E porque aquele povo pecou contra Deus também, e Israel naquela época foi usada como chicote para castigar aquele povo, para exterminar aquele povo, que era um povo muito idólatra, e acabou se perdendo, né? O povo de Israel acabou se perdendo na idolatria também.
Infelizmente. Por que nosso Deus é superior a todos os outros deuses? Porque Ele é o Deus soberano, Criador do céu e da terra. Por que Deus escolheu Israel? Por causa de Abraão. Então, assim, todas essas perguntas estavam na cabeça daquele povo. Você acha que aquele povo não pensava? Não tinha esses questionamentos? Mas eu vou invadir aquele lugar lá, o cara está lá com uma baita de uma cidade cercada de um muro. E eu vou lá? Baseado em quê? Com que direito? Né? Quem que me deu o poder de ir lá e invadir aquela terra? Exterminar povos. Porque tinha muito daqueles povos que Deus mandava exterminar. Não era para sobrar nem um gado. Por quê? Baseado em quê? Com que direito? Então são vários questionamentos que aquele povo tinha que precisavam de respostas. E as respostas foram dadas por Moisés, principalmente em Gênesis. E como que Moisés sabia disso tudo? Para escrever como é que fundou a terra, como é que foi feito o mundo, o cosmos. Uma pessoa que ficou 40 dias com Deus. Cara a cara. Esse é um dos motivos, né? Moisés era um rapaz que teve, né, o Senhor que teve mais acesso a Deus. E Deus relatou para ele muitas coisas. Muitas coisas Deus falou para ele. Eu imagino, nós vamos falar disso provavelmente na próxima aula, Moisés sentado e Deus fez um telão de cinemas na frente. A terra foi assim, ó, escreve aí. E Deus relata como, se a gente perceber o livro de Gênesis, ele relata como quem é alguém que assiste o que está acontecendo. É porque depois ele fala, faça de acordo com o que você viu. Então provavelmente ele viu o cosmos sendo formado, a terra sendo formada. Deve ter sido algo fora do normal. A ponto dele descer, depois de um contato intenso com Deus, e o rosto dele brilhar. O rosto dele, o pessoal podia olhar, brilhava o rosto dele, resplandecia. Era muito poder que ele apenas vislumbrou. Então Moisés sabia porque Deus falou para ele. Mas também tinha outras fontes. Tinha as fontes orais. As culturas, naquela época, tinha muito costume de contar para o filho aquilo que tinha acontecido na geração anterior, que contava para o outro, que contava para o outro, que contava para o outro. Então também tinha esses costumes. E também tinha os escritos antigos. Ao contrário, essa é uma carta da gente, vocês podem ler a carta. Né? Ao contrário do que a gente pensa, Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. E Jó é o mais antigo. E também existiam outros livros que falavam da fundação da terra também. Diga-me. O senhor, assim, nós falamos aí de Jó, né, que provavelmente esse Jó é o mais antigo, né, da Bíblia. Quer dizer que Jó, provavelmente, o personagem Jó viveu antes de Moisés? Olha, não necessariamente, mas muito provavelmente. Né? Por quê? Para ele ser mais antigo cronologicamente, é interessante a gente entender isso também, porque o tempo, Deus criou o tempo. Mas se ele escreveu o livro antes de Moisés, ele viveu antes de Moisés. Agora, quanto tempo? Ah, não, pode ter sido conterrâneo de Moisés, vivido então, morreu, mas nasceu no ano que Moisés nasceu. Ninguém sabe. Ah, nasceu 1000 anos antes, 100 anos, 200 anos, 50 anos. Não tem um registro completo disso para determinar. Mas com certeza, né, foi escrito antes, porque os estudos nos mostram, e provavelmente viveu antes, sim, antes de Moisés. Quando Moisés, na história de Moisés começa a acontecer, já existiam os escritos, a escrita já tinha sido inventada. Tanto que a própria Bíblia nos fala que Moisés era douto, era cientista, era conhecedor, era frequentador de faculdade dos egípcios. Então já existia uma cultura. Para existir uma cultura, a primeira coisa que tem que ter é registro histórico. Eu falo assim que o Egito, assim, já falando da parte do Egito aí, assim, são coisas que a gente observa assim, no estudo da história, eles tiveram uma grande ênfase na medicina, na purificação dos mortos, né, no preparo, né, no tratamento, né, da saúde, assim, nas ervas medicinais. Sim, como toda grande potência, né?
As grandes potências, elas acumulam as grandes ciências. Elas trazem para si, ou atraem para si, seja comprando, naquela época, escravizando, trazendo para si, igual Nabucodonosor fez, pegou as melhores cabeças e trouxe para dentro do seu império. O domínio da ciência faz parte da colonização imperialista. Hoje, quem é que manda no mundo? China e Estados Unidos. Tem que comprar vacina. Quem que faz? China. Tem que comprar seringa. Quem que faz? China. Estados Unidos. A melhor televisão? Japão. São os impérios. As melhores tecnologias estão nos impérios. Então, provavelmente o Egito já tinha toda uma cultura escrita e tal. Já existiam relatos por escrito, como o pastor falou, de construções do mundo. Existiam outros relatos da construção do mundo. Que existia água, e a água brigou com não sei quem, gerou os deuses. Porque Cronos era o deus do tempo, e aí espirrou, saiu as terras. Existiam relatos que estão aí dentro da nossa cultura. Porque quem não conhece os deuses gregos? E a história grega, a mitologia grega? Todo mundo conhece. Está dentro da nossa cultura aí. É muito comum. Então, assim, as fontes foram essas. A própria revelação de Deus, os relatos antigos e os escritos que vieram até Moisés, que era de fato um homem muito estudado, um estrategista de guerra, uma pessoa que foi criada dentro da casa de Faraó. Diga, Greg. Fred. Greg é outro menino. Promovido. Eu falo assim, você falou que existiam vários escritos. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade de Física, nós fomos estudar uma disciplina chamada Astronomia. E ao estudar Astronomia, os primeiros capítulos dos livros falavam a respeito dos mitos da criação. Eu lembro que quando eu fiz a leitura, eu entrei em parafuso, porque vários mitos que eram antes desses relatos bíblicos eram muito semelhantes ao nosso. E eu olhava ao nosso relato histórico. Deus ficou com outro, eu fiquei toda essa situação da criação, e eu fiquei com entender, mas se esses que estão aqui são escritos antes, então o que nós temos foi uma cópia de outro. Eu lembro que eu passei assim uma semana muito baratinado com essa situação por causa disso. Sim. Por conta da questão cronológica. Então, desconsiderar então que, não foi uma cópia, porque já existiam outros, então isso aqui foi uma cópia. E aquilo mexeu muito comigo. Eu lembro que eu fiquei em constante oração durante a semana para tentar entender um pouco mais. E o que me confortou foi vendo alguns, pesquisando logo também nisso, vendo alguns físicos cristãos que tinham vários estudos, várias situações disso. Eu lembro que na época eu conversei com o pastor também a respeito dessa situação e a questão da gente crer pela fé. E depois algo me chamou a atenção, mas se fosse verdade, no livro não estaria sendo citado como mito. E todos eles estavam sendo citados no próprio livro de estudo meu como mitos. E eu vi então, com essas pesquisas, com as conversas com aquelas pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento desses fatos, que aprofundavam um pouco mais seus estudos, e essa palavra mito para esses outros relatos da criação foi que me confortou. E quando você vem e disse aí, olha, isso foi escrito para que eles conhecessem a verdade. Sim. É importante isso para a gente pensar. E assim, gente, não se assustem, existem relatos de dilúvio em várias outras culturas, não só na cultura de Israel. Existem relatos da criação do mundo em várias outras culturas. Existem costumes que é relatado na Bíblia que eram costumes de outros povos. Então, assim, havia uma cultura antigamente. Diga, Sara. Eu estava assistindo o professor Adalto Lourenço, que é um físico. Muito bom. E é interessante que a gente não pensa numa coisa. Por exemplo, provavelmente a cultura desses povos e esses mitos, eles também conheceram através das histórias dos grandes servos de Deus. Por que eu estava vendo? Eu nunca tinha pensado. A gente olha a genealogia e fala, é coisa mais chata de genealogia. Mas aí o professor Adalto Lourenço foi mostrando, ele falou assim, esse aqui Adão viveu tantos anos, então talvez ele tenha conversado com Noé.
pensando, imagina você chega assim, não, me conta aí como é que foi. E Contemporâneo, eu né? não penso. As gerações foram se sucedendo e foram convivendo juntas. Eles viviam 900 Pensa o conflito de geração anos. naquela época. Eles viviam 900 anos. Então não é igual hoje, que como é que eu vou ter conhecido o meu, sei lá, tataravô? Não tem, mas na época deles não. Então, assim, é um panorama bem legal que o professor Adalto Lourenço faz, mostrando os patriarcas quem pode ter conhecido. Então, essas histórias provavelmente vai espalhando Por tradição para oral. outras culturas que vão inventando os próprios mitos deles, mas na verdade baseado na Bíblia. Sim, diga aí. E hoje a gente não dá importância para as pessoas idosas, né? A gente não para ouvi-los, né? Que nem a Jussara falou, antes eles ouviam, né? Sim. E hoje, Isso aqui ao é contrário, costume. né? E hoje a gente não ouve os mais velhos. Inclusive, gente, nós somos a primeira geração com QI mais baixo do que a geração anterior. Sabia? Todas as gerações foram, desde quando inventou a mensuração de QI, todas as gerações tinham QI superior à geração anterior. Nós somos a primeira geração mais burra do que os outros, do que os antigos. Primeira. Não mensura. Essa geração está primeira. Somos nós que a gente vai. Ela quer se defender já. Nós somos mais depois dos 40, né? Uma geração hoje de 7 anos. Primeira vez, gente. O Rodrigo olhou torto. Mas por quê? Por causa, muito provavelmente por falta de reflexão. Nós não somos uma geração que faz reflexão, que faz meditação, que faz ruminação no entendimento. Nós somos muito ligeiros, consumidores de cultura e não criadores de cultura. E aí, vamos ficar mais burro mesmo. Mas a gente não estuda os mais velhos no sentido de entender o porquê das coisas. A gente não estuda, não lê, infelizmente. A gente não medita, a gente não faz uma roda e conversa sobre coisas interessantes, importantes. Isso é muito raro. E isso vai nos emburrecendo cada vez mais. E olha que nós temos muito acesso a muitas informações. Nós vivemos numa época de poluição de informação. Mas pouca meditação e reflexão. Mas vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Uma frase interessante, pequena, mas que nos revela muita coisa. Teve uma polêmica na novela, porque diz que existe uma teoria, ou uma interpretação da Bíblia, que chama a teoria do gap, ou do intervalo, onde entre esse versículo e o próximo, a terra era sem forma e vazia, é como se houvesse um intervalo, um tempo de milhões de anos, ou de centenas de anos, de milhares de anos, se sabe estipular. Essa é a teoria que algumas igrejas pentecostais seguem fortemente, a Bíblia de Scofield, esqueci a pronúncia. Foi o que passou na novela, que pode estar dando nó na cabeça de alguns, quem eu não assisti, mas alguns irmãos que assistiram podem ter feito, mas como assim? Essa interpretação diz o seguinte, que Deus criou a terra, linda e bonita, perfeito. Aí Satanás pecou. Lá existiam dinossauros, existia tudo. Aí Satanás pecou. Deus jogou Satanás na terra. Acabou a terra. Aí a terra era sem forma e vazia. Essa é uma interpretação. Que foi veiculada na televisão. Que pode estar na cabeça de um monte de gente que não conhece a Bíblia. Não é? Eu não vou falar que essa interpretação não é possível, é plausível. Mas é muito difícil de ser verdadeira. Muito difícil. Tá? Aqui é como se Moisés falasse assim: no princípio Deus criou a terra, os céus e a terra. Né? E aí começasse a explicar como é que foi essa criação. É como se falasse assim: o André morreu. A visão deles, eles falam que a terra Calma, deixa eu matar ele. é perfeita, e aí Deus, Satanás quis ser igual a Deus expulsou ele, veio na forma de meteoro, Explodiu matou tudo. os dinossauros. Exatamente. E aí depois Deus reconstruiu. Essa é uma tese que foi veiculada na televisão. Mas como eu estava matando o pastor, é como se falasse: o André morreu. Aconteceu o seguinte: primeiro que ele criou uma verruga no braço dele, e aí eu vou contar como é que o André morreu. No princípio Deus fez a terra, os céus e a terra. Como? A princípio a terra era sem forma e vazia. Aí no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, vai contar como é que foi aquilo lá. Essa é a interpretação da maior parte dos bons teólogos, estudiosos da Bíblia. O que isso nos revela? Algumas lições desse versículo. Primeira coisa,
E Não. ele que jogou e foi feito. Satanás na terra, Então, feito forma de esse é um meteoro. versículo que a gente pode usar para refutar essa. Sim, tem vários outros versículos que falam isso. Então assim, né? Deus sempre existiu. Tem um vídeo que foi veiculado no WhatsApp, né, de uma história, de um diálogo entre Paulo, passou no livro de Paulo, no filme de Paulo, e uma autoridade romana. Ele falando como se tivesse pego né, você já velejou, conhece assim o vídeo. Quando você veleja, você põe a mão na água, aquela água vai escorrendo da sua mão. É como se fosse a sua vida escorrendo e tal, mas o mar, de onde você tirou a água, o tempo não acaba. A água não acaba. Então assim, a mesma coisa eu falar, o Fred tem 1.200 anos. Se eu tirar um ano da vida dele, ele tem 1.200 anos? Não. Ele tem 1.199. Agora, se eu tirar 1.000 anos da eternidade, quanto que sobra? A eternidade. Deus sempre existiu. Deus sempre esteve lá. Depois de Deus, a rainha da Inglaterra, e aí... Estou brincando. Mas Deus sempre existiu. Sempre existiu, sempre esteve lá. Moisés não explica a lei de Deus. Por quê? Porque não se explica. Não se explica. O livro de Gênesis e a Bíblia inteira não trazem todas as respostas. Uma pergunta que as crianças fazem. Quem criou Deus? Toda aula você tem de criança tem isso. Quem criou Deus? Não, Deus sempre existiu. Eu sou o que sou. Eu sou. Eu sempre existi e sempre vou existir. Então não existe. Deus é fora do tempo. Ele cria a terra. Então, Deus é um ser pessoal, ele fala. Né? E as coisas acontecem. E ele se relaciona com as pessoas. Então ele é um ser pessoal. Ele tem um plano para aquilo que fez. Se há um princípio, há um fim, há um motivo. E há uma história que vai se prolongar até um fim. Esse Deus é todo poderoso, é o todo mundo. Foi ele que criou a realidade. Tudo que você está vendo é o de Deus. Tudo. Todas as coisas que existem. Deus cria a realidade. Ele que fez os céus, com suas estrelas, a terra, e ela fez um átomo da cálica. E determinou o DNA dela. Tudo. Dá para entender um Deus desse? Não dá, gente. Não dá para entender um Deus. Ele fez acho que 94 bilhões de anos-luz, que é, vamos dizer assim, se é possível medir a distância do universo. Dá para saber como é que foi feito isso? Não dá. Dá para entender Deus? Não dá. A nossa mente é muito pequena. Muito. E eu acho interessante que Deus ama tanto que ele escreveu de jeito que a gente possa entender. E a gente só sabe nele, de Deus, aquilo que ele revelou através da palavra dele. Então, assim, é importante entender isso. Deus é poderoso, é o todo mundo, foi quem criou a realidade. Tudo pertence a ele e ele dá a quem ele quer. Então por que meu pai não é crente, meu pai vai para o inferno? Por que Deus? Porque ele é Deus. E ele salva quem ele quer salvar. E se a gente não der graça, a gente não entender isso profundamente, a gente começa a entrar em parafuso. Em parafuso a gente tem que fazer o quê? Agradecer porque somos salvos. E muito, agradecer muito, porque aquele que criou tudo, olhou para o André e falou assim: vou salvar esse menino. Vou levar ele para o céu, para a minha companhia. Vai viver comigo. Deus é distinto da sua criação. Deus criou o mundo. Deus não é o mundo. Deus não é uma força que está no universo. E a gente fala isso muitas vezes, tá? Porque é uma força. Tem muita gente que acredita nisso. Não, Deus é um ser distinto. Ele fez o mundo. Ele não é o mundo. Ele não está no mundo no sentido de Deus está em tudo. Ele enxerga tudo. Ele é consciente de tudo. É um dos predicados de Deus. É uma das características de Deus. Mas ele não é uma pedra, uma rocha, um animal. Isso é o panteísmo, né? Exatamente. Aí o que eu faço na cultura oriental, mais indiana?
namastê. O Deus que está em mim cumprimenta o Deus que está em você. Mas cada um de nós tem um Deus. Isso é uma cultura panteísta, adoração de vários deuses. Ah, não, Deus está na vaca, então eu não posso matar a vaca. Não, Deus criou a vaca. Ele não está na vaca, ele não é a vaca, ele não é o Nilo, ele não é o rato, ele não é a barata. Eu estou falando de gente, culturas existentes até hoje que adoram esses animais, tá? O morcego, respeita, venera, coloca no macaco. Tem gente que tem um templo do macaco, que os macacos comem junto com o povo. Na nossa cultura, eu já vi gente comendo junto com o cachorro, para adorar ou para honrar São Lázaro. Está aí na nossa frente, tá junto da gente, não está hoje não, está aqui no Brasil. Esquece, Deus criou tudo, Deus é distinto da sua criação. Deus não é o mundo, Deus não é a alma do mundo. Não, Deus é a força que está por trás de tudo. Não, peraí, não. Deus é o ser que criou o mundo, sustenta o mundo. Portanto, a gente entender isso. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis já dá a dica que há uma pluralidade em Deus. Já fala, opa, nós criamos. Deus, aí ele usa um termo plural, criou. Ou seja, algo que é mais de um, e está falando também da majestade de Deus, criou. Coloca no singular o verbo. Então já fala da pluralidade de Deus. Que Deus é um único em três: Pai, Espírito e Deus e Filho. Então já fala da pluralidade de Deus. E quando a gente olha para o cosmos, gente, o que Moisés nos ensina sobre o mundo, os céus e a terra representam toda a realidade visível e invisível. O mundo teve um começo. O mundo teve um começo. E esse começo teve. Eu acho que quando Deus falou assim, fez a terra, bateu o primeiro minuto do tempo, começou a contar o tempo. Alguns teólogos contemporâneos não sabem nem falar se Deus criou o tempo, se Deus vive fora do tempo. O Hernandes Dias Lopes fala que Deus criou o tempo, e eu estou na linha dele. Deus criou o tempo, ele vive fora do tempo, ele criou o tempo. Por que tem tempo, espaço e matéria? Eles são os fundamentos de tudo que há. Realidade, céus, a terra, tempo e o tempo foram criados por Deus. Nós só conseguimos entender as coisas que estão dentro do tempo, da matéria e do espaço. Fora disso, a gente não entende mais nada, não conhece mais nada. Deus criou esse cosmos e estabeleceu as leis pelas quais esse cosmos são regidas, da gravidade, por aí vai. Importante entender isso. O mundo não é divino, nem Deus é o mundo foi criado em etapas. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, descanso. Nós vamos entender o porquê disso. Agora já estamos quase no final. Implicações e desafios de Gênesis. Primeiro, receba esse relato pela fé. É o Espírito Santo que faz você acreditar nisso. Sem a ação do Espírito Santo, que é das três pessoas que formam Deus, eu não vou acreditar nisso. Eu prefiro acreditar na água que brigou, que gerou os deuses do Egito, na cultura egípcia, no Thor, na força, que está lá no filme Star Wars, muito comum, que a força esteja com você. A gente brinca hoje nessa coisa, sem entender que há um fundamento ali criacionista nisso também. O mundo foi criado por uma força. Se não houver a ação do Espírito Santo, eu não vou acreditar nisso aqui. Isso aqui vai se tornar para mim um mito, mais um mito. É o Espírito Santo que revela a verdade nisso. Então assim, o que eu preciso fazer? Meu pai acreditar em Deus, orar para que o Espírito Santo toque o coração dele. Porque não cabe, o maior cientista do mundo não pode provar que a Bíblia está correta, e nem que está incorreta. É um relato de fé. Eu preciso crer pela fé. Nosso Deus é um Deus de ordem. A terra está sem forma e vazia. E Ele vai organizando. E Ele espera de nós a mesma coisa. Que nós sejamos ordenados.
Tanto que Levítico fala disso, toda a Bíblia fala de ordem. A roupa do sacerdote, tudo. Gente, o Espírito Santo, ele criou a habitação de Deus nos cosmos. No tabernáculo, ele foi lá e entrou na cabeça de 2 caboclos e eles fizeram o tabernáculo. Ele habitou em Maria, ele cobriu Maria e gerou o Filho de Deus, a habitação de Deus. E ele habita no seu coração, porque ele habita na igreja. E quem faz Deus habitar na igreja? O Espírito Santo. E de quem que é o autor da salvação? O Filho. Da criação do mundo, porque quando se fala o Espírito de Deus pairava sobre as águas, é como a figura de uma grande águia chocando a terra para gerar vida. Então, da criação do mundo, a sua restauração é a ação dos 3. E a gente precisa entender isso. É a ação de Deus Pai, do Espírito e do Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus de ordem, falamos, nós não temos respostas para todas as perguntas, falamos também sobre isso. Gênesis foi escrito para nós sabermos quem é Deus, o que é o mundo, por que nós somos maus, por que precisamos de redenção, para nos preparar para a glória eterna. Também para isso. E algumas visões de mundo são completamente incompatíveis com o cristianismo. Primeiro é que o mundo é dominado por 2 forças, o bem e o mal, o yin e o yang. Isso está muito presente na cultura nossa. Na música Trem das 7, Raul Seixas, ele fala: eu vejo o mal de braços e abraços com o bem num romance astral. E depois dessa frase, o que ele fala? Alguém conhece essa música? Amém. Ou seja, como se fosse uma afirmação que isso é verdade. E isso está em muitas coisas que a gente afirma hoje, que muita coisa que a gente acredita. Que o bem e o mal, eles se dualizam. Gente, o mal é mínimo, é pequeno perto de Deus. Perto de nós não, perto de Deus. Satanás é minúsculo perto de Deus. Deus que domina. Só existe o poder, só existe o bem. Quando a gente assiste Star Wars, existe um equilíbrio entre o bem e o mal. Não existe equilíbrio entre o bem e o mal. Existe Deus, poderoso, soberano, que o mundo se autogerou. E isso é ensinado nas escolas também, nas faculdades, teoria do Big Bang, teoria darwinista da evolução das espécies. Eu não sei se mudou, mas era só isso para isso. Só isso. Continua sendo isso, mas o pior é o seguinte: agora nós temos dentro das igrejas um tal de evolucionismo inserista. Eles chamam de Evoteísmo. Pelo amor de Deus. Que é uma adaptação da cultura darwinista, ou da teoria darwinista, que até hoje é teoria, com o cristianismo. E a gente vai assumindo isso como verdade, tá, gente? Por isso que a gente tem que ser radical. Porque isso vai entrando na igreja. Porque o diabo vai lançando outros de veneno misturado com verdades. E a gente vai engolindo o negócio. As pessoas vão vendo isso, vão se enfraquecendo, e aí ficam sujeitas a essas falsas doutrinas que Sim. presas fáceis. E aí a gente canta: o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. Interessante, eu acho muito legal essa música, porque a primeira coisa que ela fala, o acaso, ou seja, estou vivendo, e quem me criou, quem me gerou e quem vai me levar a conduzir minha história é o acaso, que é a teoria darwinista, a teoria, mas enquanto quem? Enquanto eu andar distraído. Que interessante essa frase. E o problema é que tem um monte de cristão andando distraído, sem conhecer a fé que professa, sem conhecer o Deus que serve. E aí vai acreditando, vai cantando nisso. Eu queria não ter amado mais. Espera lá, meu irmão. Você acredita mesmo nisso? Você está cantando? Você gosta do Trem das 7? Você acha que o bem e o mal estão de braços e abraços no romance astral? Eu acreditava, eu cantava o Trem das 7 até Jesus me iluminar, o Espírito Santo me esclarecer as coisas. Diga, irmão. Eu acredito assim, diante disso que você está falando, o pessoal também citou algumas coisas. A grande questão aqui dos 2 primeiros versos de Gênesis é única e exclusivamente gerada a partir de 3 palavras que são escritas aí.
interpretações. E afirmações, que é a palavra princípio, a palavra trevas, eu acho que é a principal dela, e a palavra vazio, né? Onde existe algo que é vazio, não tem forma, você pode gerar ali qualquer tipo de coisa, inclusive as trevas em si. Então, onde houve esse lapso de tempo, que você trouxe o gap, né? Houve também a oportunidade, a possibilidade de coexistir com alguma coisa que já existia ali. Exatamente. No caso, onde surgiu um princípio, onde já não havia luz, e por isso talvez a necessidade de se criar a luz, isso é uma opinião de quem contradiz o criacionismo que a gente entende como ideal aqui no livro de Gênesis. Então, por que o bem e o mal é trazido hoje nas faculdades, nas teologias, na filosofia, como algo que já coexistia no início? Então, o princípio é a palavra principal, talvez a palavra que não deve ser excluída do capítulo todo de Gênesis primeiro, né? Porque houve um princípio para tudo, inclusive entre os adeptos ao teísmo aberto, é que no princípio também houve a oportunidade do mal se instaurar. Sim. Por isso, como grande, né? A ideia de bem e mal e essa comunhão aí existente. Por causa dessas três palavrinhas aí, que são de fato difíceis de interpretação. Sim. Difícil e aí vão se construindo, mas assim, vai se construindo teorias que outros versículos e outros textos bíblicos posteriores destroem. Mas as pessoas preferem, porque a Bíblia se interpreta através da própria Bíblia. E aí eu preciso, mas isso aqui está em contradição com o texto, isso aqui não é verdade. A palavra mundo, por exemplo, que você cita ali no slide, a palavra mundo mesmo é uma palavra de total contradição na Bíblia toda. Se você não analisar a palavra mundo, dentro do contexto, a maneira como o escritor e autor do texto ele quer trazer, se você não analisar direitinho, você vai ter interpretações a respeito daquilo que ele está falando. Sim. João capítulo 3, né? É interessante que a própria palavra Gênesis, ela aparece várias vezes, você pegar o original, como genealogia, como a história de, como o nascimento de, e é o mesmo termo, Gênesis. Então assim, a gente tem que estar muito atento, para que isso não entre em nosso coração. Teoria da alta geração, gente, o Adalto Lourenço uma vez esteve em Vilhena, Rondônia, e ele falou uma metáfora que eu achei muito interessante. Pense assim, caminhão do Bretas está saindo para fazer entrega. Aí ele tem trigo, tem ovos, tem fermento, tem chocolate, tem leite, tem um monte de coisa dentro do caminhão. E o caminhão foi fazer entrega. Aí numa curva dessas aí, o caminhão capotou, pegou fogo. Aí os caras abriram uma carroceria do caminhão, tinha um bolo de chocolate pronto. É a teoria do Big Bang. Porque o atrito fez. Tem que ter mais fé para acreditar nisso, porque deu um rato andando em cima de um piano, para lá e para cá, e aí a gente estava querendo matar o rato, e o rato está andando em cima do piano, e aí naquele andar do rato toca a 8ª Sinfonia de Beethoven. Tem que ter muita fé para acreditar nisso, porque essas são comparações, metáforas muito parecidas com o Big Bang, que a vida se autogerou, o mundo se autopariu. Vida só provém de vida. Não tem nada que gere vida no seu próprio Deus, é a vida que ele gerou. Então é importante entender, crer nisso. Outra coisa, mordomia ambiental. Deus passou para o homem a obrigação de cuidar do que ele criou. Então assim, a gente tem que ter uma mordomia do mundo. O que é mordomia? Ser cuidador, governante, gestor, zelador do mundo. Missão mundial, Deus criou todas as pessoas, então eu tenho que pregar para os índios chavantes, para o japonês, para o coreano, para os negros da África, para todo mundo. Que há uma missão mundial, está lá na criação. Relacionamento humano, Deus criou o André, e o Sara que é branquinho, criou também o Greg. Fred. Não, só é pretinho também. Para queimar Black Power para o Greg. Criou o Fred. Agora, os dois foram criados por mesmo Deus. Agora, porque um é negro, eu preciso discriminá-lo?
Porque o outro é índio, tem que ter menos conta do que o outro que é branco? Albino. Albino? Albino. No caso do é quase vermelho. Então assim, e Deus tem que ser louvado. Eu louvo Deus pelo que Ele fez, e Ele fez imensas coisas. E eu adoro pelo que Ele é. Ele é Deus Todo-Poderoso, Soberano. E Jesus, gente, Ele está revelado na criação até o fim dos tempos. Ele é o elo que liga. Redundância, desculpa os professores de português, desculpa, foi falha, apaga do vídeo. Ele é o elo entre a criação e a salvação, e a restauração. E quando eu estou falando de criação, eu estou falando de criação no mundo perfeito. E quando eu estou falando de salvação, eu estou falando não só da sua salvação, mas salvação do cosmos, a restauração de tudo que há. Porque se o primeiro Adão estragou tudo, inclusive nós, e o mundo, e o cosmos, o segundo Adão vai restaurar tudo, inclusive nós, aqueles que são atingidos pela ação do Espírito Santo, e o mundo inteiro, o cosmos inteiro. Precisa entender isso. E do mesmo jeito que há uma ação miraculosa, tremenda, para que seja criado o mundo, há uma ação miraculosa, tremenda, para que seja restaurado o seu coração, onde os três estão presentes. Se na criação do mundo os três estavam presentes, Pai, Filho e Espírito Santo, na criação, na renovação, na restauração de uma nova criatura, de uma nova criação do seu coração, através da sua restauração em Cristo, os três operam. Pensa o poder para você ser crente. É o mesmo poder para criar o cosmos. É a mesma ação das mesmas pessoas, para que você seja uma nova criatura. Daí a importância de eu entender Gênesis, daí a importância de eu criar um relacionamento íntimo com essas palavras, porque se Deus criou o mundo, se nós colocamos a perder através de Adão, Deus restaurou o mundo, vai restaurar o mundo de maneira completa através de Jesus, e Ele já começou essa obra em você. Amém? Jesus, esse elo, dos dois textos, Apocalipse e Gênesis. O que liga os dois? Jesus. Ele está presente nos dois. E a Bíblia é toda cristocêntrica. Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé. A gente vai passar logo para a Santa Ceia, mas antes disso eu queria que nós entoássemos um cântico. Aqui em cima. Poder cantar sem a máscara.